Olá, estamos aqui na sua presença, na sua casa, com o seu programa Café com Deus. Estou aqui com o meu querido amado irmão Eduardo. Nós estamos muito alegres de estar na sua presença, aí com você, fazendo companhia para você e falando um pouco dessa palavra tão elevada, né, Tão Eduardo? elevado, de O livro de Efésios é um livro muito elevado, não é? Você quer falar um pouquinho? Só essa que nós conversamos ontem, né? Sim. Eu assisti o programa sobre essa unidade, sobre essa unanimidade. Isso aí dá para fazer compêndios e mais compêndios. Exatamente. Mas é lindíssimo. Vários isso. tratados, né? Tratados, mas isso é lindíssimo. Essa unidade espiritual e essa unanimidade de poder dizer, não, eu me nego, nego o meu gosto para estar junto. Né? Nego aquilo que eu penso, né? Sou voto vencido, mas tenho paz de continuar junto. Amém. Né? Então é um trabalho muito bonito, tanto a nível espiritual, que esses sete uns, né? Se referem à parte espiritual, né? E também essa unanimidade, que é um tratamento da nossa alma. E a vida da igreja, a vida no corpo, é que é um grande facilitador. Exatamente. É um instrumento básico para a gente começar a se negar. Sim. Né? Porque eu tô junto com você. Você quer ir para lá? Vamos almoçar hoje junto? Vamos. Tô louco para comer pizza. Você quer comer bife? Ué, mas então não, eu vou lá. Então eu vou para lá e você vai para lá. Não vamos ficar juntos. Isso né? Aí você diz, não, mas tá bom. Eu vou lá com você. Eu como pizza. Vamos lá. Não tem problema. Né? Isso é justamente, essa epístola de Efésios, ela é muito elevada, porém, ela denota uma coisa, meu amigo, minha amiga. É o que os Efésios não conseguiam cumprir. É verdade. Ela não é elevada porque eles estavam sendo exemplo naquilo que Paulo está falando no livro de Efésios. Pelo contrário, é porque eles jamais, quer dizer, jamais não, depois, mais no final, depois do ministério de João, os ajudou, acompanhou com eles ali, aí eles chegaram, maturaram, chegaram a um ponto e tudo. Mas antes disso, eles viviam, tanto que a própria epístola não, lá em Apocalipse, né? Na igreja de Éfeso, né? Éfeso, quer dizer, eles conseguiam saber quem era apóstolo, quem não era, eles tinham vários coisas até muito positivas. Muitos atributos até muito positivos, mas eles viviam também em muitos embates, muita mente, muita contenda, muita discussão, dissensão, né? Isso não é bom. Mas agora nós vamos falar, nesse segundo programa, nós vamos falar sobre os homens dons. Né? Isso está em Efésios 4, de 7 a 8, diz assim: e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso, diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Nós falamos no programa anterior, nós estávamos vendo também e falando, sobre a vocação a que cada um foi chamado. Né? Então, essa vocação é segundo também a proporção do dom de Cristo. Porque ele é o cabeça. Esse é unha. O outro é uma falange, o outro é a boca, o outro Então, dentro do corpo ele sabe, o próprio Senhor sabe quem é quem, né? A posição de cada um. A posição de cada um. Então, por causa disso, é que nós precisamos perseverar, nós precisamos condescender, nós precisamos ter longanimidade uns com os outros, andar em amor, porque a minha função é diferente, eu penso diferente dele. Minha função é diferente da dele, eu penso diferente. A dele é diferente da minha, do outro. Então, isso causa uma certa dificuldade. Mas foi Cristo quem concedeu a cada um esses dons. Né? É muito interessante isso de dom, porque a gente vê no caso de Moisés, por exemplo, né? Ele foi educado em lugares, vamos dizer assim, os mais nobres possíveis. Ele estava junto com o faraó, quer dizer, na elite, né? Ele foi educado lá. Mas depois, quando ele serviu o povo, né, para liberá-lo da mão do Egito e levar, esse treinamento que ele teve
foi muito positivo na infância. Por quê? Deu condições para ele ser um líder. Sim. Né? Esse treinamento. Agora, aquele treinamento que estava lá no Egito era para servir o Egito. Sim. Mas Deus o transformou, né, numa vocação ou num dom para que ele pudesse liberar o povo. Isso mesmo. Né? Então, por exemplo, às vezes, sei lá, você antes de conhecer o Senhor, você tocava guitarra, qualquer coisa assim. Puxa, muito bom. Claro que você tem que orar para que aquela guitarra fique santificada, para você servir, usar este dom. Isso, o dom no corpo. No corpo, não é? Mas você foi treinado naquilo, né? Ou você tem aquela vocação já, né? Aquele talhe, né? Aquela queda por aquele assunto. Então aqui fala muito bem que todos temos esses dons, né? Somos todos importantes. Amém. Somos todos diferentes. Você falou que tem 6, 7 bilhões de pessoas, cada um é uma. Né? Cada um tem um nome, cada um tem um jeito, um tipo tal. Mas todas essas pessoas, se salvas, elas têm uma função dentro do corpo. Amém. Que função? De fazer, né? Puxa, tem tanto serviço para fazer. Tem serviço de oração, tem serviço de música, tem serviço de cuidado, tem serviço de sustento material. Né? Tem tudo. É o viver no nosso dia a dia, só que levado para o Senhor e para o corpo de Cristo. Né? Então esse dom, ele precisa ser, vamos dizer assim, não lapidado, mas ser conhecido de cada um de nós. Né? É bom, o servir faz parte do ser cristão. Né? O ser cristão não é um ser passivo, vem a mim, me dói a cabeça, orem por mim, faz lá não sei o que tal, e eu não oro por ninguém, eu não faço nada, eu não oferto, eu não sirvo, não. Fico sentado só. Fico sentado no banco. Senão, a gente fala que se não funciona um dedo, ele vai gangrenar, vai embora. Né? Então nós precisamos esse exercício, assim como precisamos invocar o nome do Senhor. O que é invocar o nome do Senhor? É um exercício, porque senão a gente vai se abandonando e vai fugindo da bênção, vai fugindo da presença do Senhor. Amém. E é isso mesmo, até essa questão, né, do invocar. Meu amigo, você que chegou agora, você tem pelo menos esse dom de falar com Deus. É o primeiro. Mas eu não sei falar com Deus, eu não... Diga assim, Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Você já está exercitando o seu dom. Hoje você fala dessa maneira, amanhã você invoca um pouco mais, de repente já saem mais 2 ou 3 palavras, você já consegue, não é? E assim você vai tendo, dia a dia, passo a passo, um momento, né? Para se expressar com Deus, para estar, até se tornar eventualmente, num futuro, um profeta de Deus, aquele que fala por Deus. Ter alguma liderança. Que fala Deus para dentro das pessoas. Enfim, isso tudo são dons concedidos ao homem. Né? E o homem também vai trabalhando esse dom até que ele seja um ministério. Nós vamos falar disso daqui a pouco. Já nós estaremos de volta. Um instantinho só. Amém. Olá, meu amigo, minha amiga de casa. Hoje estamos aqui no Espaço Café com Deus. Você sempre nos vê pela televisão, mas hoje eu quero mostrar para você um pouquinho do nosso espaço, nossos amigos, quem esteve na palestra hoje. Hoje foi o Café com Deus, foi a palestra A Vida que Vence. Queria mostrar aos meus amigos, compartilhar com você os nossos telespectadores que estão aqui no Café com Deus. Eu convido a todos a estar aqui para participar dessa alegria que é a família de Deus. Aqui nós estamos guardados, estamos felizes, estamos curados e é uma alegria. É uma alegria porque aqui tudo que a gente faz não é em vão. O Senhor está vendo tudo e o Senhor está abençoando. É gostoso receber as ligações, nós podemos orar por vocês, usar o que Deus deu para nós, nós queremos também dar para vocês. Então, ligue, também é bom ver vocês também aqui nesse espaço, pessoalmente, né?
Hoje a palestra que foi dada sobre a vida que vence, então essa vida é a vida de Deus que entrou em nós. Então na palestra nós conseguimos visualizar melhor, ganhar mais a palavra de Deus e receber os benefícios dessa vida, a vida de Deus. Estamos de volta com o seu programa Café com Deus. Nós estamos agora para vamos iniciar o segundo bloco. E nós terminamos falando sobre a graça e sobre os dons. E só para terminar o versículo diz assim, o 8 diz assim, por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Eduardo, fala um pouquinho para nós desses dons concedidos aos homens. Então, isso que nós falamos antes, né? Que todo homem é muito importante. Ele já, só por viver, sim, ele tem que necessariamente se arranjar, né? Ele tem que desenvolver aptidões, sim, hábitos, maneiras de fazer as coisas. E Deus, quando nós somos salvos, Ele acaba usando, né? Ele acaba usando a esses homens, porque nós somos salvos e Ele tem que pegar aquela matéria ainda bruta, né? Porque não é que somos salvos, de repente, puxa, já sou né? o perfeito, sim, o homem espiritual. Né? Nós somos salvos, vamos começar um processo. Né? Vamos começar um processo. Eu gosto muito daquela passagem que fala que nós somos vasos, né? Jogados, né? Sujos. E quando nós somos salvos, Deus vai lá e pega aquele vaso sujo e põe embaixo da água. E a água corrente vai limpando. Então a primeira posição nossa é estarmos lá jogados na sarjeta. Né? Quando nós não somos salvos, nós estamos na sarjeta. Aí nós acreditamos no Senhor, confessamos o nome e nós nos colocamos embaixo da graça de Deus, embaixo do fluir da vida. Não é verdade? E esse fluir da vida, é essa água que vai limpando na medida que vai andando. Então esse é o nosso processo. Né? Então Deus trabalha justamente isso, e ele no seu trabalhar, Ele precisa de homens e precisa usar os dons dos homens. Isso mesmo. Né? Precisa usar essas vocações. Para quê? Para usá-las em prol da igreja, em prol do corpo, e até para o mundo, no que se refere a salvar as pessoas do mundo. Né? Então Deus tem esse desejo. Então cada vez que nós somos salvos, nós começamos a ser burilados espiritualmente. Na medida que a gente vai confessando o nome do Senhor, vai se arrependendo, vai invocando o Senhor, vai convivendo junto, nas reuniões, na leitura da Bíblia, nos hinos, nas comunhões, o Senhor está lapidando, lapidando isso. Né? Então, e isso que Deus nos deu, ele subiu às alturas, né? Levou cativo o cativeiro, quer dizer, na realidade, a obra do Senhor ela é completa. Ele assumiu a autoridade de toda a terra, né? Ele foi aceito pelo Pai, ele é a autoridade máxima, quer dizer, e concedeu dons aos homens. Né? Esses dons já são os dons espirituais, são os dons realmente já trabalhados, né, pelo Espírito. Então o que nós temos que fazer é deixar esse Senhor, ou até os irmãos, nos ajudarem a lapidar esses dons. Né? Por isso que quando a gente muitas vezes, por exemplo, na reunião estamos precisando de alguém que sirva as crianças, né? Nós pedimos para as irmãs ou para os irmãos, quem tem essa vocação? Ah, eu não sei, mas eu gosto de criança. Então o Senhor vai te lapidando naquele serviço, né, para servir o corpo. Né? Então, e também uma outra, desculpe abusar, mas uma outra coisinha também que eu sempre me toco muito é essa parte primeira, que diz que a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Na realidade, quanto mais você serve o corpo, não é servido. Quanto mais você serve o corpo, mais graça você tem. E graça é a presença desfrutável do Senhor. Deus sendo dispensado a nós. Né? É você tocar nesse Senhor, é você tê-lo na sua presença. Né? Você tem na sua presença o tempo inteiro esse Senhor. Né? Porque você serve. Se você serve pouco, você tem pouca graça.
Né? Por isso que é bom servir bastante. É bom servir bastante. É claro que a vida do corpo, por um lado, é uma vida de serviço. Mas é uma vida de serviço em desfrute, né? Porque também... não é suor. Né? Ficar suando ali, não tem jeito, não tem como. Não é suor. Mas à medida que a graça vai sendo acrescentada, o dom vai sendo trabalhado, ele vai sendo lapidado. Por um lado, tudo que Deus deu é completo. Deus não dá o Espírito por medida, é completo. É completo. Mas em nós, a percepção desse dom, desse trabalhar, né, que é aos poucos, mediante o lavar da palavra, mediante o invocar o nome do Senhor, mediante a comunhão dos santos, né, e assim, a comunhão dos irmãos, e assim, a cada passo, né, a cada momento, num determinado serviço, num determinado ministério, né, até que todos cheguemos, né, a ter um ministério, que seja não um ministério meu particular, seu particular, mas um ministério que venha completar o ministério de edificação do corpo de Cristo, que esse é o ministério do nosso amado Senhor. Né? Esse é o ministério dele. Né? Que são os homens dons. Exato, que são os... Né? E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. Então, nós vemos que... esses já são os ministros, né? Quer dizer, eles exercitaram tanto o dom que já estão naquilo lá de corpo e alma, vamos dizer assim, né? Estão cada vez mais processados, cada vez mais entregues ao Senhor, lapidados pelo Senhor e conhecedores do assunto. Amém, isso mesmo. Né? Então eles são homens dons. Isso mesmo. Eles levam os outros, eles ensinam os outros, aperfeiçoam os outros. Exatamente. Né? Que estão iniciando, né? Vamos assim. Então, meu amigo, minha amiga, por um lado, esses homens, esses apóstolos, esses profetas, evangelistas, pastores e mestres, não são uma classe, uma casta, uma classe privilegiada. E você, onde você se reúne, é apenas um membrozinho lá do fundo. Não é isso não. Não é isso que isso aqui está falando, não. Pelo contrário. Você, que mesmo esteja iniciando agora, você é um membro importante e Deus tem no seu coração, você tem diante de Deus um dom que vai ser trabalhado até que ele venha à tona. Ele vai ser trabalhado por quem? Pelos apóstolos, pelos profetas, pelos evangelistas, pelos pastores e mestres, a fim de que esse dom surja. Porque quando o dom surgir, então eu vou ser vou ocupar um posto de apóstolo, ou um posto de profeta, ou um posto de evangelista, ou de pastor e mestre. Não é exatamente isso. Isso aqui não são postos, não são cargos. Não é carteirinha, né? Não é carteirinha, isso aqui são funções do corpo. São todos iguais. Todos somos iguais. Ninguém é maior que o outro, senão vamos, né? Agora, somos aperfeiçoados juntamente com os demais santos, as demais pessoas, para o desempenho desse serviço. Veja que aqui é muito claro, para o desempenho do seu serviço, ou seja, para o ministério a que você foi designado, com o seu dom para colaborar no corpo de Cristo. Para a edificação. Né? Para a edificação do corpo de Cristo. Veja que é tão claro. Não é nada para si, né? Não é para eu me ministério engrandecer. meu para eu ficar famoso. Né? Eu vou sentar numa cadeira melhor. Onde eu aparecer, eu vou ser o grande astro. Né? Nós vamos falar um pouco mais sobre esse assunto que é bastante polêmico. Daqui a pouco, um instantinho só, já estaremos de volta. Você que está precisando comprar, vender ou alugar seu imóvel, procure a Imóvel Imóveis. Aqui você encontra uma equipe treinada e com experiência no ramo imobiliário que irá cuidar dos seus negócios com muito carinho e honestidade. Venha tomar um cafezinho conosco. Será uma grande satisfação. Nosso escritório fica no coração da cidade, Rua São Paulo, bem ao lado da Caixa Econômica Federal. A nossa experiência, né, tanto experiência familiar, né, quanto pessoal, mudança totalmente, né?
mudança de vida, mudança em casa, né? Você consegue viver bem com a sua esposa, com seus filhos, você consegue ter essa comunhão, né? Que é ímpar, né? Isso aqui, essa comunhão com os irmãos, essa vida que é uma família, na verdade, né? Os irmãos são uma família nossa. E como o irmão falou, nosso tempo ele é bem corrido, trabalhamos muito, né? Mas mesmo assim esse pouco tempo que nos resta, nós desfrutamos muito, né? Estamos de volta com o seu programa Café com Deus. Estamos agora iniciando agora o terceiro bloco. Estamos terminando, esse é o último bloco. E essa palavra, né, Eduardo, é um tanto, assim, vamos chamar assim, até um pouco polêmica. É verdade. Porque nós somos tão acostumados, dentro de uma esfera religiosa, do cristianismo de um modo geral, a dar ênfase ao ministro, ao apóstolo, ao pastor, né? Como se isso fosse, veja, o cargo mais elevado da igreja. Não é isso que nós estamos falando. Ao contrário, esses que tem que servir, né? Esses são Porque os que servem. Eles têm que aperfeiçoar os santos para fazerem melhor o seu serviço e para a edificação do corpo de Cristo. Quer dizer, não são, na realidade eu vejo assim, né? Isso é um verdadeiro negar-se. Exatamente. Né? Porque o que nós queremos no nosso velho homem, eu vejo por mim com muita facilidade, né? Isso. O que a gente quer sempre é um pouco de destaque. Não, chegou ele, chegou o noivo, né? Aí gostamos a figura disso, principal da festa, não é verdade? Você quer ser mais ou menos a figura principal da festa. E você não é nada, nós não somos absolutamente nada. Se o Senhor tirar agora o espírito, nós viramos pozinho aqui no cantinho, aqui embaixo no chão, ficamos um montinho de pó. Então, na realidade, é pura graça. Nós estamos aqui por pura misericórdia de Deus, nós não sabemos nada mais. Então, aqui ele fala que nós somos todos nada. Só que o Senhor, né, por conta desse dom, por conta desse exercício do dom, o aumento da graça, ele precisa de pessoas que sejam pilares de alguma maneira, que sejam exemplos, que motivem os outros, que treinem os outros, que tenham misericórdia dos outros, porque não é fácil suportar os outros, né? Mas tudo isso visando a edificação do corpo de Cristo. Não é visando a edificação da minha casa, não é visando a edificação do meu grupinho, mas sim visando a edificação do corpo de Cristo. Amém. Né? Então aqui é um verdadeiro negar-se, porque você de um lado, você quer ser o apóstolo, é o tal, mas ao mesmo tempo você tem que dizer, peraí, eu não sou nada, eu só quero estar aqui fazendo a minha função e eu faço e sumo. Exatamente. Eu me escondo no Senhor. Porque é uma coisa interessante, né? Paulo até fala muito sobre isso. Eu acho que é em Coríntios, ele diz assim, se tens recebido de Deus, por que te orgulhas? Né? Se você recebeu o ministério, o dom de apóstolo de Deus, você não tem motivo de se orgulhar. Você veio por graça. Você tem que fazer bem feito, porque senão você vai, naquele dia, estar aquém do que Deus quer. Do dom dado, né? O profeta a mesma coisa, não é? O evangelista a mesma coisa. Então, os pastores e mestres a mesma coisa. Ou seja, todos nós precisamos saber bem definido a qual vocação que nós fomos chamados. Porque a partir dessa vocação é que nós vamos ser trabalhados pelo Espírito. Não é? Essa vocação, conforme o Eduardo já disse, uns têm facilidade com criança, o outro tem facilidade com cozinha, o outro tem facilidade com a palavra, no sentido de estar profetizando ou estar ministrando como pastor, como mestre. Agora, veja, tudo isso é o corpo. Porque se eu não for boca no corpo, eu não sou do corpo. Está errado, é equivocado. Não é? Por outro lado, não, eu estou no corpo, mas eu sou só uma falangezinha do mindinho. Tá bom, tira aquela falange do mindinho e você vai ver se vai fazer falta ou não. Como então, você vai andar. Você faz falta, não é? E se você, porventura,
não está conseguindo conviver onde você está, onde você tem ido, está com dificuldade nesse aspecto, nós estamos convidando você, Sim. nós temos muitos serviços, nós temos muitas coisas. O nosso projeto não está acabado não, meu amigo. Nosso projeto está começando agora. E precisa de você. Se você quiser cooperar conosco, sinta, é de coração que nós estamos fazendo esse convite. Nós estamos aqui trazendo você para uma política eclesiástica, fazendo política, nada disso. Nosso negócio é servirmos ao nosso Deus, servirmos ao nosso Senhor, porque é Ele que nos edifica. É Ele que está por meio dos irmãos, por meio dos profetas, dos apóstolos, dos evangelistas, dos pastores e mestres, todos nós vamos sendo trabalhados. Cada um no seu dom, cada um na sua especialidade. Não é? Temos outros dons, que é falado em outras epístolas também, foi falado de outros dons, dom de governo, dom de cura, dom disso, dom daquilo. Quer dizer, mas tudo isso só tem um único objetivo, que é a edificação do corpo de Cristo, que é a consolidação de si mesmo, o aumento de si mesmo em amor. Nós vamos falar isso daqui a pouco nos próximos programas, não sei se amanhã ou depois, não é, Eduardo? Então, esse é o ponto. Não é? E nós estamos convidando você, venha estar conosco, venha interagir conosco, tenho certeza que você vai gostar bastante. Acho que a gente poderia orar um pouquinho. Isso, Eduardo. Se o Senhor nos permitir, Amém, né? Com certeza. De um lado, agradecer muitíssimo Amém. pela graça, pela presença do Senhor nas Amém. nossas vidas, na Sim. sua vida. Né? Mas, por outro lado, eu rogar ao Senhor, Senhor, obrigado que o Senhor nos deu um dom. Amém. Obrigado, Senhor, que esse dom quero que sirva Amém. ao corpo. Sim. E que sirva cada vez melhor ao Sim, corpo. Senhor. Que esse dom seja aperfeiçoado. Amém. Obrigado pelos irmãos que me ajudam Sim, Senhor. a aperfeiçoar os meus dons. Amém. Senhor, mas eu quero me consagrar a Ti. Amém. Eu quero ser um Sim. membro Sim. do corpo ativo. Eu quero estar servindo, eu quero estar sendo útil Amém. nas Tuas mãos, eu quero estar exercitando esse dom Amém. em prol do Teu corpo. Por isso eu oro em Teu nome, Sim. Senhor, essa graça da Tua presença e o desenvolvimento tanto da minha fé Amém. quanto dos meus dons. Aleluia. Eu louvo ao Senhor. Amém. Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Então, meu amigo, minha amiga, se você fez essa oração simples, de coração, creia que Deus quer usar você. Deus deseja usar os seus dons. Ele precisa, né? Ele precisa, Ele quer. Não é? Ele escolheu. Veja, por um lado, nós temos o Senhor como vida, não é? Mas por outro lado, meu amigo, quando Ele desceu ao inferno, às regiões inferiores da terra, subiu e distribuiu dons aos homens, Ele quer, por outro lado, também que nós tenhamos a personalidade dele. Não é simplesmente a vida, mas a personalidade. Sabe o que é a personalidade dele, meu amigo, minha amiga? Mente, vontade e emoção. Nós precisamos cooperar com o Senhor e ter dele mente, vontade e emoção. Porque para nós conseguirmos achar, entender qual é o plano dele, o que lhe dá prazer, né? Qual é a vontade dele para nós no corpo. Então nós precisamos entender e ver tudo isso. E quando nós vamos sendo aperfeiçoados, nós vamos crescendo. E torno a repetir aqui, nós estamos longe de ter alcançado isso tudo. Esse crescimento. Nós estamos buscando e queremos que você entre conosco para nós buscarmos juntos. Esse é o nosso propósito, esse é o nosso coração, esse é o nosso desejo. Não é isso, Eduardo? Esse é o nosso desejo. Nosso desejo é estar mais no Senhor e ver que realmente a salvação é o Senhor. Amém. Né? A salvação é nós estarmos em Cristo. Aleluia. As coisas desse mundo jaz no maligno. É verdade. E em Cristo é que nós temos vida e paz. Amém. Né? E o almejo de todos nós é vida e paz. Duvido Vida que e alguém paz. queira morte Não. e guerra. É verdade. Né? Ninguém almeja isso. Isso. Todos queremos vida e paz. Amém. E vida e paz é o Senhor. Amém. Então nós queremos nos aprofundar em Cristo. Né? Amém. Graças Eduardo, a Deus. infelizmente, nosso tempo acabou. Muito bom. Fique com Deus, Deus e até abençoe. amanhã. Amém. Deus abençoe.